Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Meu nome é Jefferson, sou seminarista da Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande, do pastor Calvino. Eu primeiro quero agradecer o convite feito por Gabriel, o pessoal da UMP. Também quero agradecer o pastor Érico por ter nos dado a oportunidade de estar aqui no púlpito para pregar essa noite. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. A primeira epístola escrita pelo apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, nós leremos do versículo 5 ao versículo 11. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outra assim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa epístola, escrita pelo apóstolo Pedro, ela foi escrita por volta do ano 60, 68 depois de Cristo. E Pedro escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão da região da Ásia Menor. Os cristãos estavam sendo dispersos por causa da grande perseguição promovida pelo Império Romano. Parte disso era por causa do grande crescimento da fé cristã naquele tempo, e que levou a vários tipos de calúnias. Conforme crescia e se espalhava a fé, os cristãos eram vistos agora como um tipo de ameaça para aquele império. Por isso, os cristãos eram acusados de vários crimes, como de rebelião, de rebeldia, aqueles que queriam derrubar o império, pois eles adoravam outro Deus, eles serviam a outro Senhor, se reuniam como uma seita, secretamente. Também eram chamados de canibais, porque eles não entendiam a ceia do Senhor, e por causa disso eles pensavam que pelo menos uma vez por mês o povo se reunia para comer da carne e beber do sangue de alguém vivo. Mas eles foram principalmente acusados pelo imperador Nero de incendiar a grande cidade de Roma. Porém, o incêndio foi causado pelo próprio imperador Nero, talvez por causa de um dos seus caprichos de querer reconstruir a cidade da maneira que ele estava planejando. E por isso ele procurou um bode expiatório, que seria os cristãos, culpando assim os cristãos, tirando todas as suspeitas que pesavam sobre ele, agora colocando sobre os ombros dos cristãos. E por isso eles foram perseguidos. Então, para tentar se esquivar dessas acusações, ele acusa os cristãos. E não só isso, o jardim de Nero era aceso com corpos de cristãos, que era pendurado em uma haste durante a noite e queimados para que desse luz naquele lugar. Por isso, Pedro procurou as igrejas da região da Ásia Menor para avisar o iminente problema, a iminente perseguição que viria e que se alastrava perante todo o império, partindo do centro de irradiação da própria Roma. Ele escreve esta carta para encorajar os cristãos da região da Ásia, mostrando que a nossa pátria, o nosso tesouro,
não é deste mundo, não é daqui, não é agora, mas que está nos céus. E por isso ele escreve para que nós tivéssemos esperanças, para aquele povo que estava sendo perseguido tivesse esperança, pois Jesus ressuscitou, e assim como Jesus ressuscitou, aquele povo também iria ressuscitar, nós também iremos ressuscitar. Nos primeiros versículos do capítulo 1, Pedro ele fala da salvação trinitária e sobre a viva esperança dessa salvação. Ele lista algumas razões que deveriam nos dar esperança e alegria, e que deveria dar esperança e alegria também àqueles irmãos. Primeiro, Deus nos regenerou, capítulo 1, versículo 3. Deus nos regenerou. Ele prometeu uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, versículo 4. Pedro também fala que Deus nos regenerou, o Deus que nos regenerou é o mesmo Deus que nos guarda segundo o seu poder, versículo 5. E essa mensagem que foi revelada como sombra para os profetas, a mensagem que até os anjos anelam para escrutar, até os anjos procuram entender, essa mensagem foi revelada a eles, mas também a nós, por meio do Santo Espírito de Deus. Por isso, o apóstolo Pedro ensina que devemos exultar, devemos nos alegrar, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de perseguições, mesmo quando a morte bate em nossas portas, ainda assim, temos que nos alegrar. Esse é o grande paradoxo cristão, porque nós fomos regenerados, existe um tesouro, e o Deus que nos regenerou é o Deus que nos guarda. Por isso, mesmo em meio às dificuldades, devemos exultar de alegria. E isso tudo, trazendo para os dias atuais, embora a gente não passe por uma perseguição como aqueles irmãos passaram, nas palavras de Augusto Nicodemos, nós passamos um tipo de perseguição, uma perseguição nominal, onde a cultura, aos poucos, está retirando o cristianismo, cada vez mais, tirando de diversas áreas, da política, da educação, da ciência e etc. Daqui a pouco nós teremos que adorar ao Senhor só nas nossas casas e nos templos, e não poderemos falar mais em locais públicos. São apresentados vários projetos de leis para impedir que nós evangelizemos em locais públicos em grandes cidades. Um exemplo é a recém-prefeita de Bauru, Suelen Rossim, que apesar de ser mulher e negra, que são as bandeiras mais defendidas pelo povo hoje, sofreu ataques, inclusive ataques racistas, pelo mesmo público que diz lutar contra a desigualdade social, pelo simples fato de ela se dizer evangélica. E ela recebeu comentários como, tão jovem, e já estragou a sua vida sendo evangélica e conservadora. E ainda, ou seja, mais um chaveirinho de hétero branco e que serve ao patriarcado como, mas eu tenho um amigo que é. Outro comentário é decepção ao ler evangélica e conservadora. E por fim, não estou desmerecendo ela, e tenho todo o respeito por ela, mas as notícias de vocês poderiam ser interpretadas da seguinte forma: jovem negra escravocrata assume a prefeitura de Bauru. Apesar de ela ser mulher e negra, ela, por ser evangélica, recebeu todas essas críticas. Ou seja, por você ser cristão, mesmo que você participe dessas bandeiras de minorias, que é tanto defendida pela sociedade hoje, mas pelo fato de você ser cristão, ainda assim você será odiado e criticado por pessoas que dizem defender as suas causas. Também nós vivemos numa cobrança acelerada. Nossa mente parece que tem que trabalhar, estar sempre ligada a 220 por hora. Isso nos leva à ansiedade, que por sua vez nos leva à falta de sono, que nos deixa irritados e frustrados.
e pode acarretar no que o povo chama de o mal do século, em depressão. Nós vivemos uma cobrança muito grande. A gente tem que ter, a gente tem que fazer, tem que ser agora. E por causa disso, a gente sempre está pensando como, por quê, por onde. E vivemos essa dificuldade também. E ainda vivemos em um período de pandemia. Covid-19 matou milhares de pessoas pelo mundo, incluindo talvez amigos, colegas, pai, mãe, irmãos, primos, enfim, família. Diversos irmãos em Cristo foram vítimas dessa doença e ainda o nosso país vive em uma crise política, uma crise financeira, uma crise na saúde, uma crise na educação. Os crentes sofrem com efeitos colaterais dessa doença e das crises vividas em nosso país. Nossas igrejas precisam fechar, abrir, culto online, culto híbrido. O povo que se cumprimentava com abraços e beijos, agora vive em distanciamento e com máscaras. Tudo isso tem afetado o culto, tem afetado o dia do Senhor, a comunhão dos santos, que é um extraordinário meio de graça que o Senhor nos concede para o nosso crescimento espiritual. E mesmo com todo o sofrimento que os cristãos do primeiro século passaram, ou as nossas dificuldades do século 21 que enfrentamos, a mensagem de Pedro é apenas uma em toda a sua carta. Devemos nos alegrar na viva esperança da salvação em Cristo Jesus. Esperança essa que nos lembra que Deus, o Criador de todas as coisas, nos concedeu salvação e que Deus cuida de cada um de nós, cuida de cada um daqueles que Ele escolheu e que também Deus está no controle e que Ele nos abençoa. Pedro, ele compartilha algumas importantes orientações. Eu queria meditar com os irmãos, pelo menos 3 orientações que ele fala durante esses versículos, mas também 3 bênçãos que ele narra durante essa perícope que lemos. A primeira orientação que Pedro nos dá é que devemos ser humildes, e se encontra no versículo 5 e 6, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outra assim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. O primeiro ato de humildade é que nós devemos ser submissos às nossas lideranças, aos nossos presbíteros, aos nossos pastores, aos nossos líderes. E por que nós devemos ser submissos a eles? Porque eles têm mais experiência, nós jovens. Eles têm mais experiências e foram escolhidos pela igreja como homens sábios e cheios do Espírito Santo, e saberão nos aconselhar, principalmente nós, jovens. Pedro já escreveu muito sobre a importância da submissão em sua carta. Devemos nos submeter às autoridades humanas, capítulo 2, versículo 13 é o que ele fala. Servos devem se submeter aos seus mestres, capítulo 2, versículo 18. Mulheres devem se submeter aos seus maridos, capítulo 3, de 1 a 5. E todos os seres celestiais devem se submeter a Cristo. E por fim, os jovens devem se submeter aos presbíteros, aos mais velhos. E por um simples fato, a igreja que estava sendo perseguida, ela sofria vários males. E os jovens, assim como toda a igreja, eles ficavam inseguros, aflitos e desconfiados. Os jovens, durante a sua juventude, se acham como pequenos deuses. Nada pode os parar. Mas Pedro está dizendo: vocês precisam da orientação dos presbíteros em tempos de crise. Em todo o tempo, na verdade. Já os que estavam com medo da perseguição,
precisavam ser confortados, consolados pelos mais velhos, porque provavelmente aquelas pessoas que foram mais velhas também já passaram por perseguições, elas já sofreram aquelas perseguições. E por isso elas têm experiência para nos aconselhar, por isso devemos pedir conselhos aos presbíteros, aos pastores, aos líderes. Um rebanho insubmisso torna o ministério do pastor muito difícil. Respeitar a liderança é um dos requisitos mais importantes para o desenvolvimento de uma igreja saudável. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O autor dos Hebreus está dizendo, vocês devem honrar suas lideranças, seus presbíteros, seus pastores, porque eles velam por suas almas, como alguém que tem que prestar conta por elas. E não aproveita de nada vocês serem pesados aos seus pastores, porque no final vocês é quem vão sofrer as consequências, porque sendo pesados com o pastor, vai causar desânimo, tristeza, e o pastor não vai servir da forma que ele deveria servir. E a igreja que sofre com isso. Um segundo momento que ele fala sobre humildade, versículo 6, ele diz que devemos nos humilhar perante Deus, pois ele detém todo o poder. A palavra humilhar, em grego, ela pode ser traduzida como permitir ser humilhado. Aqueles que estavam sofrendo por causa de Cristo poderiam ser encorajados pelo fato de que a mesma mão poderosa que permitiu o sofrimento também será a mão que os exaltará. O Deus que permitiu todo esse sofrimento é o Deus que governa todas as coisas, é o Deus que detém todo o poder em suas mãos, é o Deus que é onisciente, é o Deus que tem toda a sabedoria, e por isso devemos confiar nele, por isso devemos nos humilhar perante a sua mão poderosa. Devemos confiar de tal forma que não deveríamos reclamar das coisas que acontecem, porque se acontece, Deus sabe o motivo, Deus sabe todas as coisas, e Ele é mais sábio do que você. Não adianta você dizer, não preste, está errado, porque Deus sabe mais do que você. Por isso devemos nos humilhar perante Ele. Segunda coisa que Pedro nos ensina é que devemos confiar em Deus. Versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa humilhação, ela implica em lançar as nossas ansiedades sobre Deus e confiar nele. Essa palavra, lançar, significa mandar embora, confiar. E Pedro escreve a um povo que está sendo perseguido, as pessoas estão morrendo, estão perdendo seus bens, estão sendo queimadas, estão sendo lançadas aos leões. Pedro está escrevendo a esse povo e está dizendo, olha, lance toda a vossa ansiedade perante Deus. Imagine o povo que está vendo seus parentes morrendo, o quão aflitos, o quão ansiosos eles estavam. E Pedro está nos exortando, lancem suas ansiedades sobre Deus. A ansiedade divide nossos pensamentos, de modo que não conseguimos nos concentrar em qualquer outra coisa. Alguém definiu como preocupação excessiva, como uma pequena gota que vai contaminando todos os nossos pensamentos. Desta forma, o medo consome nosso pensamento e a ansiedade nos leva a acreditar que os nossos problemas, as nossas dificuldades são maiores do que o nosso próprio Deus. A palavra ansiedade também pode significar estrangular ou sufocar. E essa é uma imagem útil, porque certamente você já deve ter
passado por esse sentimento, agora, principalmente agora, nessas crises, nessa pandemia. Você deve ter sentido um aperto no peito, você deve ter se sentido sufocado em algum momento. Você deve ter passado por essas intempéries da vida. Na verdade, a ansiedade é tirar os olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. É isso que é a ansiedade. Entretanto, o apóstolo Pedro mostra como vencer a ansiedade, lançando todos os seus temores diante do trono da graça. Devemos lançar toda a ansiedade, e não apenas parte dela. Nunca se esqueça de que Deus tem cuidado de sua vida. Eu sei que parece ser fácil dizer, lançar as ansiedades perante Deus, mas é isso que nós temos que fazer, é uma ordem. Lancem suas ansiedades perante Deus, perante o Senhor. Eu me lembro que quando eu trabalhava no mercado do meu pai, e eu tinha que preparar estudo de discipulado e também estudo de EBD. E tinha a prova do seminário, o vestibular do seminário. E eu fazia um plano diário, o que é que eu tenho que fazer, em qual hora, o que é que eu tenho que ler. E às vezes eu tinha que sair mais tarde do emprego e eu ficava extremamente frustrado, ficava ansioso. E essa ansiedade me deixava irritado, porque estava acabando com os planos que eu tinha construído. E isso nada mais parecia como algo muito arrogante de dizer que meus planos é melhor do que os planos de Deus. Foi num livro de Jerry Briggs, Pecados Intocáveis, que eu consegui enxergar esse pecado em mim. Se eu fiquei no trabalho até mais tarde, foi porque Deus quis que eu ficasse no trabalho até mais tarde. E se Deus quis que eu ficasse no trabalho até mais tarde, eu não tenho o que reclamar. Ele sabe de todas as coisas. Assim eu consegui acalmar mais o meu coração. A terceira exortação apresentada por Pedro é que devemos vigiar. Se encontra no versículo 8 e no versículo 9. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Temos que vigiar. Pedro diz que o diabo ele anda em derredor, esperando algum erro, esperando alguém negar, alguém apostatar, esperando uma falta de fé dos crentes. Se lembre, qual foi o contexto que Pedro escreveu a carta? O povo estava sofrendo, o povo estava sendo morto, o povo estava perdendo seus bens. E Pedro está dizendo, vigiem, porque uma falta de fé é o que o diabo quer. Ele está pronto, ao derredor, procurando alguém para devorar. Temos que vigiar a disposição do nosso coração. Se reclamamos, estamos em nosso coração dizendo que a obra de Deus não presta. Isso soa muito arrogante, muito orgulhoso. E o diabo espera essa nossa atitude. Ele espera isso para nos tentar em todas as nossas fraquezas. O diabo é um incitador, é o responsável pelas essas perseguições. Ele faz isso exatamente para que nossa fé seja fraca, ela seja enfraquecida, para que ele possa nos devorar. E por isso ele fica de redor, maquinando tudo, para que nossa fé fraqueje e ele devore. Por isso, Pedro ele nos exorta que devemos resistir firmes na fé. Devemos ter fé, pois temos também irmãos espalhados por todo o mundo, sofrendo as mesmas coisas, ou talvez pior. E Deus tem os sustentado. Deus tem sustentado a sua fé.
e Ele também sustentará a nossa. Sempre pensamos que ninguém entende o nosso sofrimento, mas isso não é verdade. Todos nós temos algum tipo de sofrimento, uns em menor grau, outros em um grau maior, mas parece que o nosso sofrimento sempre é o maior. Parece que o nosso sofrimento sempre é maior do que o de todo mundo. O meu é maior do que o de todo mundo. Vocês não entendem o que eu estou passando. Vocês não sabem a minha dor. Esse parece ser o sentimento egoísta que cada um de nós carregamos. Por isso que devemos vigiar. Por isso devemos resistir firmes na fé. Tendo essas exortações em mente, eu queria meditar com os irmãos pelo menos 3 bênçãos prometidas, onde devemos firmar nossa esperança e que temos que entender que Deus cuida de nós. A primeira bênção prometida se encontra no versículo 6, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Uma bênção futura. Pedro está ensinando que os crentes devem depender e confiar em Deus, porque Ele concede graça ao humilde, graça salvadora, graça futura. Os cristãos que sofriam naquele tempo deveriam se humilhar ou confiar em Deus, na poderosa mão do Senhor, porque Ele, em tempo oportuno, exaltará os seus filhos. Nós precisamos confiar em Deus, porque em tempo oportuno Ele nos exaltará. No primeiro capítulo, Pedro escreve que havemos de receber uma herança incorruptível, sem mácula e imacessível. O Senhor Jesus nos exorta que essa herança, a ferrugem não corrói, a traça não chega, o ladrão não rouba. Então tenham esperança. Aquilo que Deus preparou para vocês é infinitamente melhor. Vocês serão exaltados em tempo oportuno. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: tenham por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A esperança na graça futura é a arma que devemos usar contra a ansiedade, contra as dificuldades, contra a perseguição. A segunda bênção prometida, ensinada pelo apóstolo Pedro, é que Deus cuida de nós. Versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o interessante é que Pedro fala que Deus tem cuidado de vós, ou seja, não é algo que Ele fará no futuro, mas é algo que Ele faz agora, neste exato momento, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. É uma bênção que está no presente, sempre no presente. A primeira bênção estava no futuro, Ele nos exaltará. Agora está no presente, Ele nos guarda. Ele nos guarda. Deus tem cuidado de nós. Isso é uma verdade que, se pensarmos um pouco, encontramos exemplos diários de como Deus tem cuidado de nós. Mesmo nos piores dias, mesmo nos dias mais sombrios, mesmo quando a ansiedade vem, e vem com força, mesmo quando o desespero está às portas, Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos concedido forças diárias para suportarmos as dificuldades. Ele tem cuidado de nós graciosamente, no emprego, na faculdade, na escola, em casa, seja onde for. Só estamos aqui e agora porque Deus tem cuidado de nós. E isso é verdade. A gente diariamente encontra exemplos sobre isso. Eu me lembro que quando eu saía na minha bicicleta para evangelizar no ponto de pregação, que era no Cruzeiro, um motoqueiro embriagado passou o vermelho e me atropelou. E por muitos dias eu me questionava, por quê?
Eu não estava vindo roubar nem nada, não estava vindo fazer o que era mal, estava vindo pregar a palavra. E ainda assim, um motoqueiro embriagado passou o vermelho e me atropelou. Eu quebrei toda a face, incluindo as maçãs dos dois lados, que me deixou com os olhos tão inchados que eu não conseguia enxergar. E eu fazia assim, e eu não conseguia enxergar. E eu fiquei desesperado, pensando que eu ia ficar cego. Eu disse, e agora? Como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou ler os livros? E agora, o que é que eu faço da minha vida? Eu fiquei desesperado. E eu perguntava, por quê? Por quê? Por quê? Mas eu também sempre pregava. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Também pregava, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Foi esses versículos que me fizeram prosseguir e me acalmar. E hoje eu posso dizer, foi bom para mim, apesar de parecer ruim, e olhe que muitas coisas que parecem ruins, na verdade são boas. E muitas coisas que parecem boas, na verdade são ruins. Eu iria para o seminário naquele ano, mas durante o tempo que eu passei me recuperando, eu percebi que não estava pronto para ir para o seminário naquele ano. Nem espiritualmente, nem fisicamente estava pronto, nem emocionalmente estava pronto. Mas o tempo que eu passei me recuperando, um ano, me recuperando, foi um ano que eu consegui me fortalecer. Não por causa de mim, mas por causa de Deus. E tudo isso aconteceu para que eu soubesse que Ele está cuidando de mim. Apesar do acidente, apesar dos traumas, ainda assim, Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Assim como Ele tem cuidado do seu povo. Mesmo quando tudo parece estar dando errado nas nossas vidas, lembre-se, Deus tem cuidado de você. Confie nele. Sua sabedoria é infinita, seu conhecimento não tem fim. Mesmo que pareça que está dando tudo errado, na verdade, Ele está nos conduzindo por um caminho melhor. A terceira bênção prometida e apresentada por Pedro é que Deus nos escolheu e nos chamou como seu povo para a sua eterna glória. E Ele não só chamou para a eterna glória, mas Ele também é aquele que irá nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E se encontra no versículo 10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja que essa bênção, ela começa no passado e ela termina no futuro. Nós vimos uma bênção futura, uma bênção presente, sempre presente, e uma bênção que começa no passado, mas que irá terminar no futuro. Ele nos chamou, é algo que já aconteceu, e Ele nos chamou para a sua eterna glória. É algo que já aconteceu. Mas o Deus que nos chamou é o Deus que nos aperfeiçoa. E isso é exatamente o que Deus deseja fazer. A nossa vida, Ele deseja aperfeiçoá-la. Ele quer restaurar o que o pecado causou, consertar o que o pecado quebrou e aperfeiçoar cuidadosamente para que possamos crescer e se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Mas não para por aí. Ele também vai nos firmar. E o termo firmar significa virar resolutamente em uma determinada direção. Ou um firmamento definitivo. Mais uma vez, Deus usa o sofrimento para nos transformar resolutamente para Ele.
para que nós possamos abandonar o pecado, permanecer firmes e nele, sermos reforçados e aperfeiçoados. Muitas das vezes Deus permite o sofrimento para nos trazer de volta para os seus caminhos, para endireitar, para firmar. Às vezes nós esquecemos e precisamos passar por algo difícil para nos lembrarmos que Deus está lá. Ele também há de nos fortificar. A palavra fortificar significa dar vigor. Deus nos fará fortes, vigorosos e firmes em encararmos um mundo hostil, um mundo caído, para lutarmos contra a nossa carne e contra o diabo. Ele que nos fortalece, Ele que nos concede força para permanecermos neste mundo, num mundo que nos odeia, num mundo que procura nos destruir. Junto com os desejos da nossa carne, junto com o diabo e as suas tentações. E ainda assim Deus nos fortalece, Deus cuida de nós. Mas também Ele vai nos fundamentar, que significa consolidar, ou estabelecer uma base. E é usado dessa maneira em Hebreus 1:10. Mateus 7, 24 a 27 diz: a casa edificada sobre a rocha, ela resistiu à tempestade. E essa rocha não é qualquer um, é Jesus. Só Jesus poderia ser esse fundamento. Não poderia ser outro, não poderia ser um anjo, não poderia ser um ser humano, tinha que ser alguém que fosse homem, mas que também fosse Deus. Só Ele pode ser essa rocha, essa pedra angular, esse fundamento em nossas vidas. Os crentes que são equipados por Deus vão permanecer na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar por todo o vento de doutrina. Quando o incrédulo passa por sofrimento, ele perde a esperança, ele não tem em quem se apoiar, não tem onde segurar, não tem onde buscar forças, ele perde a esperança. Por isso que tantos tiram sua própria vida. Mas um cristão salvo, genuíno, o sofrimento aumenta a sua esperança. Porque o fato deles sofrerem aqui nessa terra só dão mais esperança de uma terra que não há sofrimento. O fato deles sofrerem, deles sentirem dor, deles serem angustiados, só serve para dar mais esperança por uma terra que não existe dor, que não existe choro, que não existe ranger de dentes, mas que existe felicidade, paz e alegria no Senhor. Como o sábio em provérbio declarou, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O sofrimento é temporário, mas as recompensas são eternas. Paulo expressa, como já falei, que a nossa esperança, ele expressa, porque para mim tem um por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. E Pedro, no versículo 11, ele diz: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A esperança cristã está no poder de Deus. E assim, o apóstolo Pedro conclui as observações atribuindo a Deus o eterno poder. Esse Deus é que vai nos levar seu povo à glória eterna. O domínio de Deus nunca será extinto, nunca será apagado. Deus está no controle e Ele nos concede bênçãos no presente, bênçãos no futuro. Já nos concedeu bênçãos no passado. Ele está nos moldando para parecermos com a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos exaltará.
E temos que entender que temos um Pai que cuida de nós, mesmo durante as dificuldades. E o que é que isso tem a ver? O que é que Pedro está explicando aqui tem a ver para os nossos dias? Eu queria terminar com algumas lições. Devemos ser submissos. Deus levantou homens experimentados para nos ajudar e aconselhar em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de crises. Por isso devemos nos submeter a tais homens, devemos confiar neles, devemos buscar os seus conselhos. Porque esses homens foram levantados por Deus para ensinar a igreja. Esses homens foram levantados por Deus, experimentados por Deus, para que eles também consolassem a igreja. Por isso devemos nos submeter às lideranças, aos mais velhos, aos presbíteros, ao pastor. Principalmente em dias difíceis, em dias de pandemia, em dias de crise, em dias de perseguição. 2. Devemos confiar em Deus, pois Ele detém todo o poder. E tudo que nos acontece tem um fim e coopera para o nosso bem. Por isso devemos confiar nele. Talvez algo difícil, algo que parece ruim aconteceu com você. E você não sabe o porquê. Mas Deus sabe, porque Deus detém todo o conhecimento e sabedoria. E talvez mais para frente você entenda o porquê. Talvez não. Mas saiba que foi o melhor para a sua vida. 3. Devemos confiar em Deus porque Ele tem nos ajudado, nos agraciado. E também tem ajudado os nossos irmãos espalhados pelo mundo a suportarem sofrimentos iguais ou que vai além dos nossos. Pois quando sou fraco, é que sou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Assim o apóstolo Paulo nos ensina. Muitos irmãos nossos morrem, lutam até o sangue ser derramado pela fé. Seus sofrimentos são maiores, iguais. E ainda assim Deus tem sustentado a fé deles. Em lugares que o cristianismo é rejeitado por completo. E ainda assim Deus tem sustentado a fé deles. Então saibam que Deus também há de sustentar a nossa. 4. O Deus que tem nos salvado e nos dado um eterno peso de glória é o Deus que promete que esse sofrimento tem como propósito nos aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar, para que cada dia sejamos mais parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. No primeiro capítulo de Pedro ele vai dizer isso, a perseguição, ela serve para aperfeiçoar a sua fé. E a sua fé tem que ser como um ouro purificado. E durante tempos difíceis é que nós somos fortalecidos, firmados, fundamentados por Cristo, por Deus. 5. Deus tem nos prometido a salvação e a participação na sua eterna glória, como já falei. Então, devemos ter sempre em mente que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com aquilo que havemos de herdar. Um tesouro imarcessível, imaculado. Traça não corrói, ladrão não rouba. Esse é o tesouro que o Senhor tem preparado para nós, junto com a salvação eterna. Por fim, Deus tem cuidado de nós, até nos mínimos detalhes. Ele tem nos suprido nossas forças, Ele tem perseverado em nós, Ele tem diariamente nos ajudado, confortado em dias ruins, nos consolados em dias de perdas, Ele nos perdoa em momentos de faltas,
Ele renova nossas forças quando estamos cansados. Deus tem cuidado de nós. O sofrimento nunca é fácil. Esse é o grande paradoxo que o cristão deve viver. Pedro não está dizendo que você não deve sofrer. Você tem que sofrer. Mas que ao mesmo tempo você também tem que se alegrar. Porque apesar do sofrimento, existem bênçãos eternas preparadas para nós. Em 2020 e 2021, enfrentamos uma pandemia, uma guerra política. Cristãos foram assassinados, igrejas foram queimadas, cruzes foram arrancadas. No Chile, na Inglaterra, tudo isso aconteceu. Mas se nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, resistindo ao diabo, confiando em sua soberania e permanecendo firmes em sua graça com outros santos, podemos crescer através do sofrimento. E não por nossas próprias forças, mas porque Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos concedido forças, porque Ele nos promete que seremos exaltados, porque Ele nos chamou para participar da sua eterna glória, porque Ele há de nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Pedro deseja que seus leitores tenham essa perspectiva celestial, seja na angústia, seja na dificuldade, na crise, numa pandemia, em meio à dor, durante as batalhas da vida. Que em 2021, 2022, até o fim da sua vida, vocês mantenham os olhos na glória que há de ser revelada em nós. Amém?